Acho que a primeira coisa que aconteceu foi eu me distanciar de todo mundo. Comecei a me distanciar dos meus amigos. Acho que foi a primeira coisa que eu fiz. A pessoa com depressão, pelo menos comigo foi assim, que qualquer coisinha tomava uma proporção bem maior. Não era um sentimento físico, era aquilo, acordar e trabalhar, voltar pra casa. E não ter vontade de sair com os meus amigos, não ter vontade de ver meus amigos e ficar só em casa e ah, ficando cada vez mais no meu quarto, parando de conversar com minha mãe, que era o que eu sempre fazia de manhã. Eu simplesmente fui me afastando do mundo. Meu quarto virou meu mundo. Em todas as minhas sessões de terapia, a gente chegou à conclusão de que o meu problema era com a minha vida profissional, era com a minha vida, era tá entrando na vida adulta, assim, como uma vez eu tava conversando com um amigo meu, a vida adulta chegou com o pé na porta. E talvez eu não soube lidar com isso. Eu sentia triste só de ter que acordar, fazer aquilo que não era bem o que eu planejei ter feito. Acho que esse foi um dos problemas, né? Eu ter que lidar com coisas que eu não tinha planejado, ter que lidar com a frustração de coisas que não estavam nos planos. Eu saía de casa para trabalhar e as coisas... E parecia que eu tava indo pra um abatedouro, assim. Um olhar do meu chefe pra mim parecia um julgamento de que eu tava fazendo o pior trabalho do mundo. A minha vida se resumia a acordar 11 horas da manhã, ir pro trabalho e chegar em casa 11h30 e dormir. Simplesmente isso, de segunda a sexta. Eu não lembro o que eu fazia no sábado. Estranho. Não lembro o que eu fazia no sábado e domingo. Tava na casa da minha avó e falei que não queria mais. Pra mim mesmo, falei não quero mais. Eu não vou mais. E aí eu liguei pro meu chefe e falei, eu não vou mais hoje. Como assim? Ele perguntou. Como tu não vem? Eu falei, não vou. Desculpa. Desliguei o telefone. E nunca mais apareceu. Meu pai sempre foi muito ausente. Desde que ele saiu de casa quando era criança ainda. Fui criado pela minha mãe, sozinha. As minhas tias também. Meu pai, a figura do pai acho que passou pro meu tio, assim. Que morreu em 2011. E a morte do meu tio talvez tenha sido bem mais impactante do que a ausência do meu pai a vida toda. Quando você perde alguém que já tem 90 anos, você já tá esperando. Mas alguém que acabou de ter um filho, tá nos seus 40, você não espera. Foi quando as coisas começaram, vai tudo virando uma bola de neve. E vai agregando e chega uma hora que não dá mais. Antes de ir pro psicólogo, eu fui pro psiquiatra porque eu não conseguia mais dormir. Quando eu fui pro psiquiatra, eu já tava uns 3 dias sem pregar o olho. E quando eu conseguia começar a dormir, eu tinha sonhos totalmente surreais, totalmente nonsense. Eu ouvia a voz do ditador da Coreia do Norte me dizendo que tinha saída fácil. Acho que o sonho, ele tava quando eu tava deitado, o sonho começava a se confundir um pouco com a realidade. E aí eu acordava e não sabia mais se aquilo tinha sido um sonho ou se... Por um momento eu ficava nessa dúvida se era um sonho ou se era real.
E aí depois eu não, gente, calma, tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu fui pro psiquiatra. E aí ele falou o que era e eu fui pesquisar depois, fui atrás. Tudo fazia sentido, assim, tá? Até porque uma das profissões mais atingidas pelo burnout são os professores. E aí entra a questão de da pessoa, do problema que é negligencial, que é uma depressão. A pessoa que não sabe que está com depressão, ela acha que depressão é uma tristeza qualquer. Quando ela se encontra nessa situação, ela não sabe o que fazer. Saber o que é a depressão, entender entender quais são os problemas da depressão e que ela deve ser tratada como uma doença, deve ser levada a sério e não como uma simples frescura, como uma tristeza que você pode ir ali fazer uma coisa que vai passar. Acho que foi a grande chave para eu poder sair, para eu poder buscar ajuda, assim, para eu poder chegar e falar para minha mãe que eu não estava bem, alguma coisa estava errada. Eu sabia disso. Eu precisava buscar um jeito de sair dali. Eu recebi receita, mas eu nunca gostei muito de tomar remédio, nem pra dor de cabeça. E eu decidi não tomar os remédios. Eu tomei um remédio pra dormir, na época que eu tava tendo esses sonhos, e não foi uma experiência muito legal, porque eu acordei, parecia que eu tava de ressaca. Mas não quis tomar remédio. Eu quis sair dali sem remédio, porque acho que pelo próprio medo de ficar dependente do remédio. Eu não queria que fosse o remédio, eu queria sair dali sozinho. Sozinho, eu digo, sem precisar sem levar em consideração todos os processos bioquímicos da depressão. Eu queria sair dali por mim. Eu gosto sempre de estar ouvindo música, acho que a música faz parte, um vício. É tão essencial quanto respirar. E durante a depressão, na verdade, a música sumiu da minha vida. Assim, quando eu tava com depressão, eu não escutava música. Eu não sentia prazer nenhum em escutar nenhum tipo de música. As coisas que eu gostava de fazer, eu gostava de cantar, eu gostava de tocar, gostava de desenhar. Tudo isso foi perdendo qualquer sentido, assim, eu não tinha motivo para levantar da minha cama para fazer alguma coisa dessas. Sair da depressão foi um passo para eu voltar a tocar, inclusive, assim. Talvez tenha sido o período mais difícil da minha vida. Foi muito ruim, foi doloroso, mas eu não mudaria. Eu me sinto muito melhor agora, pós-depressão, do que eu me sentia antes da depressão. Porque hoje eu me sinto bem, como eu falei na minha última sessão da terapia. É como se você... É como a pessoa que é alcoólatra, ela passa por perto de uma cerveja e ela quer dar um gole só. E eu acho que a depressão ela é um pouco isso também depois que você sai. A pessoa depressiva, ela parece que ela tem um certo prazer em se sentir triste. E aí, naquele momento em que você sente aquela pontinha de tristeza, aquela vontade de ficar um pouco mais melancólico, é o gole. E aí você tem a opção de dar esse gole ou de seguir em frente. Meu nome é Beto Rocha, tenho 27 anos e eu tô no controle.